E nessa primeira aula vai ser só as definições básicas, né? A definição do termo da imunologia, o que ela significa. Contar um pouquinho de história para nós nos situarmos aí do surgimento da imunologia e falar sobre os conceitos gerais para que a partir deles nós possamos trilhar as próximas aulas. Bom, começando então, a definição do termo imunologia, né? Assim como outros termos, como a farmacologia, patologia, fisiologia, microbiologia, isso é uma palavra composta de dois termos, sendo imunidade, que é a capacidade de defesa, né? Defesa contra algo, contra alguém, seja lá o que for. Imunidade é derivado da defesa. E logia, derivado da palavra logos, é o estudo. Como a imunologia nós tratamos aqui na área da saúde, a nossa importância é estudar os sistemas de defesa do corpo, de como ele consegue se proteger contra os agentes externos. O ambiente está cheio de micro-organismos. E se o organismo não tivesse a capacidade de se defender contra esses micro-organismos, nós sucumbiríamos muito rápido, iríamos morrer com extrema facilidade. E por conta disso, num aspecto evolutivo, o nosso organismo desenvolveu uma forma de combater os agentes agressores ao nosso corpo. Antes de nós continuarmos com os conceitos, vamos contar um pouquinho de história sobre a imunologia e vamos lá para antes de Cristo, que era a época onde a imunologia era tratada de maneira empírica. Eu vou citar aqui para vocês dois pontos. Um ponto que aconteceu lá na China e outro ponto que aconteceu na Grécia. Na China, não se tem muita certeza, porque ainda os documentos históricos não provam muita coisa, mas acredita-se que na China já se fazia a imunização contra a varíola. Isso muito antes de surgir, de fato, a imunização contra a varíola na Europa. O que eles faziam? Eles pegavam as lesões de indivíduos com varíola, faziam como se fosse um pó dessa lesão e pessoas que não apresentavam essa doença não adquiriram essa doença se fizessem a inalação deste pó. Era uma coisa muito empírica, acreditava-se que era poder dos deuses, alguma coisa do gênero, mas não se tinha muita noção sobre isso. E na Grécia, né, se discorreu sobre um tipo de doença denominada de peste, não aquela que provavelmente que nós conhecemos, que é a peste bubônica, que as pessoas apresentavam reações muito violentas. Isso decorrente da resposta imune violenta, mas não se sabia que definitivamente era uma resposta imune. Então, esses são os dois indícios que são descritos nos livros, principalmente, dos pré-históricos do surgimento da imunologia. Considerando que a imunologia se tornou uma ciência posteriormente, nós temos que citar esse cara, o Edward Jenner, que foi um médico naturalista britânico que viveu aí entre o século XVIII e XIX. E na Europa, nessa época, né, no final do século XVIII, no início do século XIX, havia problemas recorrentes com uma doença chamada de varíola, como eu citei no slide anterior. E na Europa, várias pessoas morriam por decorrência desta doença. E não só pessoas, mas animais também apresentavam uma varíola, um pouco diferente, mas também apresentavam essa varíola. E esse cara, o Edward Jenner, ele observava que determinadas vacas, quando apresentavam essa doença e se regeneravam, elas nunca mais voltavam a apresentar essa doença novamente. Observando esse fato, ele supôs, bom, se eu pegar uma pústula de uma vaca que tem essa varíola e inocular numa criança, será que ela não vai desenvolver a varíola posteriormente? Foi uma suposição que ele teve. Ele foi muito criticado por ter essa suposição, porque essa criança de 8 anos era nada mais, nada menos do que o seu próprio filho. E o que as pessoas acreditavam é que essa criança iria desenvolver a varíola e iria morrer. Só que, diferentemente do que as pessoas achavam, essa criança ela não morreu e não desenvolveu a varíola. Com esse achado novo, o Edward Jenner escreveu um postulado, que era o postulado da vacinação. O termo vacinação
né, nós podemos dizer que ele é derivado das vacas, porque o primeiro ensaio foi feito tirando uma pústula, uma lesão causada pela varíola de vacas e sendo inoculada em seres humanos. Nós chamamos aí de vacínia ou vacínios, que é derivado de vaca. E com isso, né, tendo esse resultado positivo, começou-se a imunização, a vacinação em massa contra a varíola. E com essa vacinação em massa, né, a doença varíola, foi considerada a primeira erradicada pela Organização Mundial da Saúde, depois desse programa de vacinação em massa dessas pessoas, e depois de um certo tempo, nenhuma pessoa voltou a apresentar a varíola, ela foi praticamente erradicada. Não só a varíola, né, mas outras doenças também puderam ser utilizadas pelo mesmo princípio. Aqui no Brasil nós temos vários programas do governo de saúde pública para vacinação contra a poliomielite, que se inocula o micro-organismo inativo no indivíduo, e o indivíduo cria uma resposta para combater esse organismo, se ao acaso ele foi infectado por esse organismo. Então foi se aperfeiçoando, e várias doenças que eram muito recorrentes, doenças infecciosas que eram muito recorrentes há muitos anos atrás, com o programa de vacinação, elas deixaram de ser recorrentes e passaram a apresentar casos assim muito raros. Então hoje nós já estamos numa condição, né, de controlar bem os agentes infecciosos pelo conhecimento da imunologia, né? Mas naquele tempo nós não tínhamos noção do que eram os agentes imunológicos do corpo, né? E hoje nós já temos bem caracterizado como funciona a imunologia. É claro que deve-se haver mais estudos para se aprender mais coisas nesse termo, que existem muitas coisas a se descobrir. Mas se nós formos levar um conceito geral, né, nós temos várias formas de defesa no nosso organismo. E essas formas de defesa nós podemos resumir em duas condições. Nós temos as barreiras físicas, para impedir que os micro-organismos entrem, e nós temos uma resposta química contra o agente agressor. As barreiras físicas nós não consideramos muito dentro do tópico da imunologia, mas isso é um mecanismo de defesa. O que seria uma barreira física? Vamos supor aqui que nós temos essa barreira e nós temos um micro-organismo. Do lado direito é o ambiente externo, do lado esquerdo é o ambiente interno. Se o micro-organismo passar para o ambiente interno, ele vai causar lesões no nosso organismo. Nós vamos ficar infectados e vamos apresentar reações imunológicas para tentar combater e ficaremos doentes, entre aspas. Essas barreiras físicas, elas vão impedir que o micro-organismo entre. E o que seria uma barreira física no nosso organismo? Bom, seriam a pele e as mucosas, o que está em maior contato com o meio externo, para impedir que esses micro-organismos entrem. E é claro, nós não podemos esquecer que a pele e as mucosas, para serem uma barreira boa contra os micro-organismos, elas devem estar íntegras. E a barreira química, que é a resposta química contra o agente agressor? Vamos supor que a nossa barreira esteja lesionada. Aí o micro-organismo é capaz de entrar. E ele entrando, ele libera uma série de toxinas que causam problemas ao nosso organismo. Dessa forma, vai entrar em ação o nosso sistema imune, que é composto de vários tipos celulares, anticorpos, órgãos que processam essas células, esses anticorpos, e isso é capaz de neutralizar esses micro-organismos e suas toxinas. Então, a partir disso, é que nós vamos começar a dar seguimento aí nas próximas aulas sobre a imunologia, tá certo? Então, essa foi a referência que eu usei, acho que muitas pessoas utilizam o ABAS, né, que é Imunologia Celular e Molecular, tá? E na próxima aula nós já vamos entrar em tópicos um pouquinho mais direcionados à imunologia, à resposta imune. Tá ok? Então, muito obrigado por terem assistido essa aula e fiquem com Deus. Dando seguimento nas aulas de imunologia, nessa segunda aula eu vou falar rapidamente sobre as respostas imunológicas, como o nosso organismo se defende dos agentes agressores e o que acontece quando esses agentes agressores entram no nosso organismo. Mas, precisamente, né, como isso é uma breve revisão, uma breve olhada nesse tópico, nós vamos distinguir
sobre os tipos de resposta que nós temos para poder continuar o segmento aí nas aulas de imunologia. Bom, começando então, né, nós vamos falar primeiro sobre o conceito de infecção e um pouquinho de nada de inflamação e conceituar os dois tipos de resposta imune que o nosso corpo produz contra os agentes agressores, que é a resposta imune natural e a resposta imune adaptativa. Ok? Muito bem. Vamos começar então com esse tecido aqui hipotético. É um tecido qualquer com duas camadas de células e os vasos sanguíneos. Aqui as nossas células periféricas. Essas células, vamos supor que quando elas estão íntegras, os micro-organismos não são capazes de penetrar nessas células e causar algum problema. Então eles ficam ali, comensais, microbiota local, não causa nenhum problema para esse tipo de célula. Porém, quando ocorre uma lesão nesse tipo celular, ou uma lesão que seja capaz de romper algumas células, esses micro-organismos que estão no meio externo são capazes de sair desse meio e entrar nas células, entrar dentro do sistema, dentro desse tecido e causar o que nós chamamos de infecção. Né? Então, para conceituar, uma infecção é a entrada de micro-organismos em regiões do corpo nos quais os mesmos atuam como agressores. Como eu disse, existem micro-organismos que são necessários a nós quando eles se encontram no ambiente onde devem, que nós chamamos de microbiota natural do nosso organismo. Por exemplo, são as bactérias intestinais. Nós precisamos dela no intestino para que ela processe algumas vitaminas para que nós possamos absorver. Porém, quando esses micro-organismos saem dessa região, eles começam a causar problemas e causam o que nós chamamos de infecção e, consequentemente, um quadro inflamatório. Bom, considerando esse mesmo tecido e com essa infecção bacteriana ou de qualquer outro micro-organismo instaurada, essas células vão estar sofrendo com as toxinas que esses micro-organismos estão liberando. Para que o nosso sistema imune entre em ação, essas células liberam o que nós chamamos de quimiotratores, que são nada mais nada menos do que citocinas, que nós vamos tratar bem lá na frente, mas esses quimiotratores são capazes de recrutar o que nós chamamos de leucócitos, ou células brancas, os glóbulos brancos do sangue, que são as nossas células do sistema imune. Quando recruta esses leucócitos que estão passando pela corrente sanguínea, eles saem da corrente sanguínea e vão parar nos tecidos. É um processo que nós chamamos de migração ou quimiotaxia. A partir do momento que eles entram em contato com essas bactérias ou com esses micro-organismos, eles vão começar a combatê-los. E é aí que nós chamamos de ativação do nosso sistema imune. Tem muitas coisas relacionadas a isso, mas isso é o grosso modo de como os nossos leucócitos atuam para combater esses micro-organismos. Né? Então aí nós temos aí que o sistema imune é ativado por sinalização do tecido infectado ou lesionado para tentar reparar o dano causado, certo? E o sistema imune, por sua vez, irá reconhecer as moléculas estranhas, denominadas de antígeno, e combatê-las. As bactérias, fungos, vírus, seja lá o que for, possuem proteínas ou outros componentes que são reconhecidos pelas nossas células de defesa como sendo agentes estranhos, moléculas estranhas. E toda e qualquer molécula estranha é denominada de antígeno. E os antígenos são os alvos pela qual o nosso sistema imune vai combater esses corpos estranhos. Bom, e considerando de que maneira ele pode combater os micro-organismos, que tipo de resposta nós temos? Nós temos dois tipos de resposta. A resposta imune natural e a resposta imune adquirida, ou resposta imune adaptativa. Tanto faz. Vamos ver cada uma delas, bem rapidamente. A imunidade natural é nada mais nada menos do que uma imunidade nativa do organismo que é ativada rapidamente quando ocorre algum processo inflamatório ou infeccioso. E não possui especificidade em relação a determinado tipo de micro-organismo, atuando de maneira predominantemente genérica. Ou seja, é a nossa primeira barreira, a nossa primeira força para combater os micro-organismos de uma maneira geral. Quem são os agentes da imunidade natural? Nós temos as células fagocitárias, as células natural killers e o sistema complemento de um modo geral. Só para conceituar que as células fagocitárias do natural killer são células
E o sistema complemento são a parte proteica da nossa imunidade natural. Sem contar que a imunidade natural também ela é mais primitiva, mais antiga, né? Surgiu antes da imunidade adaptativa e ela é muito presente em organismos inferiores. Como é que funciona? Bom, vamos fazer um limiar aqui de horas, de 0 a 12 horas. E vamos supor que a gente pegou uma infecção, né, na hora 0. O que vai acontecer? Nós temos como se fosse essa curva, e na qual, onde o início da infecção até a 12ª hora, nós vamos ter um aumento de células fagocitárias, natural killers, e um aumento da concentração do sistema complemento na região aonde houve a lesão, para tentar combater esse agente agressor. Bom, se não for o suficiente a imunidade natural para combater esse agente agressor, visto que ela não é tão específica assim, entra em ação a imunidade adquirida, que é a imunidade de organismos superiores, que é ativada posteriormente quando ocorre algum processo inflamatório ou infeccioso. E, diferentemente da imunidade natural, a imunidade adquirida apresenta maior especificidade no combate de agentes infecciosos. E dessa forma, nós temos alguns agentes atuantes a mais. Aí se denota pela coloração diferente os linfócitos T e B e os anticorpos, que é denotado células e proteínas. O que acontece? Os linfócitos T e B e os anticorpos são produtos que vão começar a ser ativados mais ou menos 2 a 4 dias depois de uma infecção, que é para combater especificamente determinado agente agressor. E olha só que curioso. Vamos supor um conceito aí que nós temos de 1 a 12 semanas. E nós temos aí 2 tipos de antígeno, né? Vamos supor, de uma bactéria qualquer. Temos o antígeno A e o antígeno B. Numa primeira condição, eu vou infectar um indivíduo com antígeno A, porém não vou infectar com antígeno B. E numa segunda condição, vou infectar um indivíduo com antígeno A e o antígeno B. Vamos ver o que acontece? Olha lá. O que acontece? Quando há a infecção pelo antígeno A, começa a se desenvolver uma resposta contra esse agente agressor, a resposta sobe e nesse pico já começa-se a eliminar os agentes agressores. Isso vamos considerar a secreção de anticorpos, né, que nós temos aí. Esses anticorpos começam a reconhecer esses antígenos, começam a sinalizar para degradar esses antígenos, consequentemente destruir as bactérias ou outros agentes agressores no meio, e começa a cair a concentração desses produtos. Quando ocorre novamente uma infecção pelo antígeno A, a resposta ela é muito mais intensa, muito mais forte, capaz de eliminar muito mais rapidamente uma infecção anterior. E note-se, quando a gente coloca o antígeno B, acontece praticamente o mesmo evento que aconteceu quando nós adicionamos o antígeno A primeiramente. Tá certo? Considerando isso, nós dizemos que a imunidade adquirida também possui um sistema de memória que combate os antígenos com mais eficiência se houver outra infecção. Por isso que as vacinas são tão eficazes assim, porque eles já reconhecem um organismo, um micro-organismo, que já foi previamente apresentado para as nossas células e, com essa apresentação, faz com que as nossas células da defesa da imunidade adquirida os combata com muito mais eficiência se ao acaso houver outra infecção. Tá ok? Bom, novamente, foi essa referência que eu utilizei para essa aula e mais uma vez eu agradeço a todos que assistiram a minha aula e que contribuem grandiosamente pelo crescimento do canal da Escola de Ciências da Vida. Muito obrigado a todos e até a próxima!